Fala, meus amigos do canal Bruno Palma Hidroponia, tudo bem com vocês? Meus amigos, no vídeo de hoje eu vou falar sobre esse carinha aqui, ó, o copinho descartável, tá? Porque ele é um assunto interessante, gente, que algumas pessoas falam que não precisa utilizar, que ele é dispensável, né, que é inútil utilizar o copinho, que conseguem cultivar sem o copinho, e outras pessoas só conseguem cultivar com ele. E existem os dois lados, tá, gente? Existem realmente as pessoas que vão precisar dele, que é necessário o copinho, e para algumas outras pessoas não precisam. Para alguns outros casos ele acaba sendo realmente inútil, né? É só um trabalho a mais, um gasto a mais. E eu vou falar, né, sobre essas duas situações para vocês. Primeiro que é o seguinte, gente, até quando eu fui, né, procurar informações sobre hidroponia na internet, assisti alguns vídeos e essas pessoas sempre utilizavam o copinho descartável. Então eu fiquei com aquilo na cabeça e para mim que era realmente necessário usar o copinho. Então eu já comecei neste mundo da hidroponia utilizando o copinho descartável, tá? Então eu via lá as pessoas colocando as mudinhas delas, todos os sistemas que eu via, todos os canos tinham o copinho. Então aquilo eu tive comigo que aquilo era necessário, que o copinho era necessário, e até então eu uso o copinho no meu sistema. Eu estou começando a parar de utilizar ele, tá? Então assim, eu vou tentar daqui para frente não usar mais o copinho, eu vou tentar me desfazer dele. Algumas plantas ainda tem, porque são plantas adultas, igual a salsinha cebolinha, eu deixei, né? Mas eu vou tirar. A rúcula mesmo, não usei copinho. Essas rúculas que vocês estão vendo no fundo, elas estão ali sem a utilização do copo, tá? O que acontece, gente? Nesses vídeos que a gente via, né, o pessoal que fez vídeo antigamente sobre hidroponia, o que acontece? Eles, primeiramente, eles não tinham berçário, tá? Então o berçário nada mais é do que você vai ter ali um pedaço do seu sistema, onde você vai utilizar um cano menor, tá? Por exemplo, um cano de 40 milímetros, né, um cano mais largo, mais fino, né, de 40 ou de 50 milímetros, e normalmente essas pessoas não tinham. Então o que acontecia? Elas usavam o copinho no cano de 75 para ele dar uma sustentação naquelas mudinhas, tá? Então, uma mudinha, quando você compra ela, por exemplo, naquele substrato que é vendido em bandeja, se você coloca aquela mudinha num cano de 75, a mudinha tomba, ela cai, ela escorre. Então, o copinho ele vai ser extremamente necessário se você não tiver seu berçário, se você só tiver ali cano de 75, por exemplo. Algumas pessoas cultivavam até em cano de 100 milímetros há um tempo atrás, até hoje. Então, não tem como, você não consegue colocar uma muda ali, uma mudinha num cano de 75 ou num cano de 100 milímetros sem o auxílio de um copinho como este, tá? Então essas pessoas colocavam no copinho e realmente é necessário. Se você tem ali um sistema sem berçário, tá? Você precisa de um copinho, você precisa optar por ele, tá? Porque senão você vai colocar sua mudinha ali e se você usar no substrato, tá? Se você comprar sua mudinha no substrato, se você germinar ali na terra, você não vai conseguir dar um apoio para ela, porque ela não tem altura suficiente para passar do cano e conseguir usar o cano como suporte. E o que acontece? A gente tem a espuma fenólica, tá, gente? Se você cultiva na espuma fenólica, se você cultiva ou sei lá, compra, se em algum local aí você consegue comprar uma mudinha assim, isso aqui é rúcula, tá? Você não precisa utilizar o copinho, independente se você tem berçário, se você não tem, independente da medida do seu cano, se é de 50, de 75 ou de 100. Por quê? Essa espuma fenólica, gente, quando ela molha, ela fica muito pesada, ela fica muitas vezes, ela aumenta em muitas vezes o peso dela, ela fica muito mais pesada do que a própria planta, ou seja, ela serve de base, tá? Como ela fica pesada, ela já é a própria base, ela é a sustentação da planta, então você não precisa de copinho para que sua planta fique ali no lugarzinho, fique ali no buraquinho onde você colocou, ali no furo, tá? Porque ela não vai sair dali, ela não vai se mexer porque a espuma está servindo como base, como uma sustentação, por causa do peso dela. Quando ela absorve água, ela fica pesada, ok? E então, independente do cano que você utilizar, ela vai ficar ali tranquilamente, tá? O que vai comandar, claro, é a vazão, tá? Você também não vai poder ter uma vazão muito forte, que nem é recomendado. Se você tiver uma vazão ali muito forte, pode ser que vai acontecer dela sair do lugar.
Mas se você usar uma vazão recomendada, normal ali, de 1,5 litro, tá? Vamos pôr de 1 litro a 2 litros de água por minuto, que vai ser um fio de água passando, ele não vai mexer a sua espuma fenólica, tá? Então ela vai ficar ali paradinha, tá? A água vai passar e ela vai ficar ali tranquila, não vai se mexer. Com o tempo sua planta vai crescer e vai ficar mais pesadinha, mais forte ainda, né? Vai se apoiar ali no canto no seu cano e o problema está resolvido. Então, usa a espuma fenólica, esquece copinho, gente, não precisa usar o copinho. O copinho, ele vai ser muito interessante, por exemplo, no meu caso, o que acontecia? Além de eu não ter o meu berçário também, tá? Então, se eu pego uma mudinha dessa daqui, eu já tenho que colocar ela direto no meu cano de 75. E o que acontece? Eu comprava também muitas mudinhas no substrato, tá? E o que eu faço? Eu lavo, tá? Quando eu compro essas mudas, como o meu sistema é pequeno, tá? Então eu tenho, né, o tempo para poder fazer isso. Não vai muito tempo, eu lavo, vou ali na torneira, ou pego uma bacia e vou tirando todo aquele substrato. Aquela plantinha que eu tirei todo o substrato, ela fica ali vulnerável. É só a planta e a raiz. E você não consegue colocar essa planta no seu sistema, não tem como, então você precisa usar um copinho, tá? Então você faz a limpeza ali daquele substrato, você tirou todo ele, né? Tirou todo o substrato da sua planta, ela vai ficar ali molenguinha, né? Bem frágil, vulnerável. E você não consegue simplesmente colocar ela no seu cano, porque ela vai escorrer e vai morrer, né? A vazão vai levar sua água, sua plantinha. Então, é necessário você usar, nesse caso, usar um copinho, tá? Porque daí você coloca a sua plantinha, puxa a raizinha dela e coloca ela ali no sistema, tá? O produtor comercial, por exemplo, gente, ele não usa, tá? Quem trabalha em grande escala, que tem produção grande, ele não vai usar o copinho, tá? Por quê? Primeiro, que é custo, tá? Então você vai ter um custo a mais, você vai ter um trabalho muito grande, porque você precisa furar o copinho, precisa fazer esse corte aqui, né, em X, como eu faço, e isso acaba se torna inviável. Então o que o produtor comercial faz? Se ele cultiva na espuma fenólica, tranquilo, vai colocar espuma ali, tranquilo, ela é a própria base. Se ele cultiva no substrato, o que ele faz? Ele coloca a mudinha com substrato e tudo no berçário. Então ele vai ter o berçário lá, vai ter o perfil dele, vai ter o cano dele menorzinho ali. Ele pega a plantinha dele com substrato e tudo e coloca ali no seu sistema. O próprio substrato ele vai servir de base, de apoio, né? Então ele coloca ali com substrato e tudo e às vezes até dá uma tombada na planta, no cano. A muda vai ficar apoiada no próprio cano, porque é um cano mais baixinho, um cano de 50, de 40, um perfil menor. Então, isso já vai ser o suficiente para a sua planta ficar ali estável. O substrato dando peso e a plantinha já tem altura que ela consiga se apoiar no berçário, né? Então, uma vez que você tem o berçário, isso vai ajudar demais. O substrato, claro, com o tempo ele vai saindo, né? Você precisa ter ali no final do seu sistema um filtro, né? Por exemplo, uma meia, você pode colocar uma meia ali para ir filtrando aquele substrato, né? Então o produtor comercial faz dessa forma, porque torna-se inviável, né? Trabalhoso, tem um custo, então ele não trabalha com esse tipo de copinho, né? Ele vai colocar direto lá no sistema e segue o barco, né? Então assim, gente, para finalizar o vídeo, tá? Só queria realmente fazer ele porque às vezes eu vejo algumas pessoas trocando informações e algumas falam, poxa, não precisa de sair, eu não uso, você tem que parar de usar. E outras já gostam, já acham muito legal usar o copinho. E eu também fico nesse meio termo, porque eu sei que para algumas pessoas é necessário, para outras não precisa. Como é o meu caso aqui, eu estou tentando eliminar ele, vou usar o menos possível, tá? Vou usar assim quando eu comprar muda pronta que vem no substrato. Eu gosto de lavar, de tirar o substrato, porque senão ele acaba sujando a solução, né? A água vai ficando suja e aquele substrato vai indo para o filtro. Você tem que sempre colocar ali, sempre estar fazendo uma manutenção. Então eu acabo que eu sempre lavo minha mudinha, então como ela fica ali só com a raizinha, aí é bacana você colocar aqui, tá? Mas eu vou tentar, a partir de hoje, sempre eu produzir minhas próprias mudas, né? Como eu já venho fazendo muito, na espuma fenólica, porque a espuma fenólica é uma excelente opção para isso, né? Uma vez que você colocou ela ali, ela vai ser a base ali da sua plantinha e tá tudo certo. Para finalizar, gente, o que eu usava muito o copinho e eu achava muito legal, é que o que eu fazia? Eu colocava
eu coloco ainda, né, eu passo a fita metalizada no copinho. Aí se torna algo interessante também na utilização do copinho. O que acontece? Vai ficar escuro, basicamente tudo dentro do seu cano todo vai ficar escuro. Por quê? Uma vez que você coloca o copinho assim, ele é transparente, a claridade passa, com isso vai acontecer de ter uma alga, um lodo ali, né, um limbo ali. Quando você passa a fita metalizada, ele fica totalmente escuro, né? Então isso ajudava demais a não ter alga, né? Não ter problemas ali no meu sistema. Então seria mais uma vantagem de usar o copinho, né? Mas claro, não é viável para todo mundo, nem todo mundo tem tempo, nem todo mundo... às vezes uma produção muito grande, você não vai usar o copinho, realmente torna-se inviável, né? Mas enfim, para algumas pessoas ele é muito bom, para outras pessoas não tem serventia alguma. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Gostou do vídeo aí? Deixa seu joinha, se inscreva no canal. Lembra de ativar o sininho aqui para você receber sempre as notificações, receber mais novidades como essa. Beleza? Um abraço, galera. Até mais.